O CEO gritou para a garçonete: "Você está demitida." Então, um bilionário notou sua pulseira e congelou em choque. E se um simples erro em uma festa de gala de alto nível lhe custasse tudo, mas também a levasse a um homem que poderia mudar sua vida e descobrir um segredo que poderia destruir tudo pelo que ele trabalhou? Emma Jacobs, 25, navegava pelo carro polido de Lucille com a precisão de uma dançarina. Seu cabelo castanho avermelhado estava preso para trás, seu sorriso uma máscara frágil. Por 3 anos, ela serviu a elite de Manhattan no restaurante com estrela Michelin. Seus sonhos soterrados pelo peso das contas médicas de seu pai. Thomas Jacobs, 62, era sua âncora, um ex-mecânico cuja doença cardíaca o havia reduzido uma figura frágil acorrentada a máquinas de hospital. Cada dólar que Emma ganhava em cada turno extenuante que suportava era usado para mantê-lo vivo. A pulseira de prata em seu pulso, gravada com o brasão da família de 2 videiras entrelaçadas, foi seu último presente antes que a doença minasse suas forças. Uma herança de sua avó Elizabeth, um símbolo da família que ela lutou para proteger. Naquela noite, Lucille pulsava com um gala de alto nível, Victor Gray, o implacável proprietário do restaurante. O salão era um mar de poder. COR interno sob medida, investidores com abotoaduras cravejadas de diamantes, celebridades banhadas em Chanel. Emma correu pela multidão, sua bandeja carregada de taças de champanhe, concentrada apesar da dor nas pernas, da preocupação consciente com a recente internação de seu pai no hospital. Ela serviu uma mesa cheia de executivos cujas risadas eram altas e despreocupadas. Quando seu cotovelo roçou em um copo, ele tombou e o líquido dourado derramou sobre a toalha de mesa imaculada. Uma pequena falha em um mundo onde a perfeição era moeda corrente. Dot Victor Gray, 50, estava no bar. Seus olhos afiados captaram o líquido derramado. Seu terno sob medida e comportamento frio gritavam autoridade. Sua reputação como um titã da tecnologia só era igualada por seu temperamento. Ele atacou Emma, sua presença cortando a multidão como uma lâmina. "Jacobs", rugiu ele, sua voz ecoando nos lustres. "Você acha que isso é um jogo?" No meu restaurante, ele derramou bebidas. O salão ficou em silêncio, todos os olhos em Emma, suas bochechas queimando, seu coração batendo forte. "Você está demitido, Victor." Ele cuspiu, apontando para a mancha. "Arrume suas coisas e saia daqui." As palavras atingiram Emma como um golpe. As mãos de Emma sacudiram a bandeja. Ela quase escorregou para fora do seu caminho. Sussurros percorreram a multidão, alguns divertidos, outros com pena. Ela abriu a boca para se desculpar, mas Victor a interrompeu. Ele rugiu, apontando para a porta com a cabeça erguida. Lágrimas queimaram em seus olhos. Emma foi para os fundos. O peso de 100 degraus esmagou sua alma. A galeria retomou as operações. A elite voltou ao seu vinho e aos seus negócios, mas para Emma, o mundo estava quebrado. Um ponto em uma alcova de canto. James Arrove observava despercebido. Aos 38 anos, ele era o fundador bilionário da Argrove Enterprises, um império global que abrangia imóveis, tecnologia e finanças. Seus cabelos escuros estavam salpicados de fios grisalhos, seus olhos verdes penetrantes atrás de um copo de bourbon. Ele viera a Lucille para escapar do barulho do seu mundo, não para testemunhar uma execução pública. Mas, quando Emma passou por sua mesa, seu pulso refletiu a luz e a pulseira de prata brilhou. O brasão, 2 pergaminhos em torno de um escudo, era inconfundível. Era de sua família, idêntico ao que seu falecido pai, Edward, lhe deixará, agora trancado. Um cofre em sua cobertura. Um arrepio percorreu sua espinha. A morte de seu pai. Os rumores de um escândalo que quase destruíra seu império. Tudo isso o inundou. Como uma garçonete poderia possuir uma herança de família da Arar Grove? E porque parecia que o destino havia acabado de entrar em sua vida. Na sala de descanso dos funcionários, Emma se jogou contra um armário. Suas mãos tremiam enquanto ela enfiava o avental no bolso. A luz fluorescente zumbia, amplificando o silêncio do seu desespero. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do hospital sobre a última conta do seu pai, $18.000 para mais uma rodada de exames. Suas economias haviam acabado. Seu aluguel estava atrasado 2 semanas. Sem aquele emprego, ela o perderia.
Ela apertou as palmas das mãos contra os olhos e lutou contra os soluços que lhe arranhavam a garganta. Ela estava se afogando, e a praia não estava à vista. Uma batida suave a assustou. Um homem estava parado na porta, seu terno azul marinho impecável, sua presença imponente, mas calma. Emma Jacobs? Ele perguntou, com a voz baixa, mas firme. Ela assentiu e enxugou os olhos. Sou James Hargrove. Eu vi o que aconteceu. Socorro. A atitude defensiva de Emma aumentou. Ela ouvirá histórias de homens ricos oferecendo ajuda com condições. Predadores internos a Armani. Não preciso da sua caridade, disse ela, com a voz áspera, apesar das lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem caridade, James respondeu, seus olhos verdes calmos. Uma chance. Eu administro a Hargrove Enterprises. Preciso de alguém com a sua resiliência. Seu olhar se voltou para a pulseira dela. Um lampejo de reconhecimento. A curiosidade cruzou seu rosto. E eu posso pagar as contas médicas do seu pai. Emma prendeu a respiração. A oferta era uma tábua de salvação, mas estava envolta em suspeita. Porque você nem me conhece. James hesitou como se estivesse ponderando um segredo. Eu acredito em segundas chances. Ele disse finalmente. E eu vejo potencial em você. Ele lhe entregou um cartão. Seus dedos tocou o dela. Uma faísca de calor no quarto frio. Me ligue amanhã à noite. Emma estava sentada ao lado da cama de hospital do pai, a pulseira pesada no pulso. Thomas dormia, com a respiração ofegante. As máquinas apitavam como um metrônomo da mortalidade. O cheiro estéril do hospital a impregnava. Um lembrete de quão perto ela esteve de perdê-lo. Ela virou o cartão de James nas mãos, sua mente uma tempestade de dúvidas e desespero. O emprego, o dinheiro, era bom demais para ser verdade, mas orgulho era um luxo que ela não podia se dar ao luxo. Ao amanhecer, ela discou o número dele, com a voz firme apesar do medo no peito. Ao meio-dia, ela estava em seu escritório, uma cobertura chique com vista para o Central Park. Janelas de 2 andares emolduravam a cidade, um forte contraste com seu apartamento apertado no Brooklyn, com a tinta descascando e a torneira pingando. James se encostou na mesa, sua presença intimidante e estranhamente reconfortante. Ele lhe ofereceu um emprego como assistente pessoal, $120 mil por ano, mais cobertura total para o tratamento de Thomas, incluindo tratamento experimental. Terapias. Era uma tábua de salvação, mas vinha com perguntas. Por que ela? Por que agora? Ela aceitou, com o estômago embrulhado de inquietação, a pulseira uma testemunha silenciosa do acordo que mudaria sua vida. Emma se jogou de cabeça em seu papel na Hargrove Enterprises, sua mente afiada se adaptando ao mundo corporativo com uma velocidade que surpreendeu até a si mesma. James era um chefe exigente, seu intelecto labirinto de estratégia e precisão. Ele esperava a perfeição, mas recompensava o esforço e a atenção aos detalhes. Sentia a falta da capacidade de Emma de antecipar suas necessidades. Sua capacidade de neutralizar conflitos tensos na sala de reuniões com um sorriso na hora certa ou uma pergunta direta. Ela conhecia o ritmo dele. Café preto às 7 da manhã, e-mails escritos tarde da noite em seu escritório, o jeito como ele rangia os dentes quando o acordo estava prestes a fracassar. Ele era um enigma, reservado, mas gentil. Seu sorriso raro, um lampejo de calor em seus olhos verdes, também iluminavam o dia dela. Dot James se sentia atraída por ela. Emma era uma lufada de ar fresco em seu mundo de executivos polidos e alianças calculadas. Seu calor, sua calma à força, a recusa dela em ceder à pressão, despertaram algo nele. Ele o faria. Enterrado após anos de traição e perda, ele construiu seu império sozinho e confiou em poucos, mas a presença de Emma erodiu suas muralhas. As madrugadas no escritório tornaram-se momentos de conexão, lições compartilhadas, planilhas, o riso dela diante do humor seco dele, a maneira como questionava suas decisões sem medo. Ele se apaixonou por ela e isso o aterrorizou, mas a pulseira o assombrava. Não era apenas uma joia, era a chave para um passado que ele tentava esquecer. James passava as madrugadas em seu escritório na cobertura, debruçado sobre os registros da família. A procedência do brasão de armas evocou lembranças de seu pai, Edward, que cometeu suicídio quando James tinha 18 anos. Os registros mencionavam Elizabeth Jacobs, avó de Emma,
secretária da Hove Enterprises na década de 1970. Havia rumores de um escândalo, um colapso financeiro que custou milhões à empresa e quase apagou o nome Hargrove. O nome de Elizabeth aparecia em memorandos. Seu papel era obscuro, mas significativo. O de Emma era família ligada a ela e porque a pulseira parecia um aviso. Certa noite, enquanto trabalhavam até tarde da noite em uma fusão com um conglomerado japonês, a curiosidade de James levou a melhor. Emma estava revisando um contrato. Ela franziu a testa, concentrada, quando ele perguntou: de onde veio esta pulseira? Seu tom era casual, mas seu olhar era penetrante. A expressão de Emma se suavizou. Seus dedos percorreram o brasão. Pertenceu à minha avó. Ela disse: Elizabeth Jacobs. Ela deu para meu pai, e ele me deu antes de adoecer. É o orgulho da nossa família, um lembrete de quem somos. Sua voz era calorosa, mas também havia tristeza nela. James não conseguia se lembrar, com o peito apertado. Quem somos? Ela dissera, mas as palavras pareciam um enigma. Ele queria perguntar a Elizabeth sobre o brasão, mas a confiança nos olhos de Emma o deteve. Ele se apaixonou por ela, por seu riso, por seu fogo, pela maneira como ela fazia seu mundo parecer menos vazio. Mas a pulseira era uma sombra, uma conexão com o passado que ele não podia ignorar. A curiosidade de Emma cresceu. O interesse de James pela pulseira não era casual, e suas perguntas cautelosas sobre a família dela despertaram suspeitas. Ela começou a cavar, movida pela necessidade de entender o homem que havia mudado sua vida. No apartamento de seu pai no Brooklyn, ela encontrou uma caixa empoeirada debaixo da cama dele, escondida atrás de antigos arquivos de impostos. Dentro havia cartas amareladas, uma fotografia e um pequeno livro-razão. A fotografia mostrava dois jovens, seu pai, Thomas, com seu sorriso fácil, e um homem que tinha uma semelhança impressionante com James. Seus olhos eram intensos, até em sépia. No verso, lia-se Edward Thomas 1978. Seu coração disparou. As cartas foram uma revelação. Uma, de Edward Hargrove, era uma carta de amor, crua e dolorosa, endereçada a Thomas Icke. Não posso deixar minha família, mas não posso te perder, dizia. A tinta borrou como se eu tivesse chorado. Outra carta, era de Thomas, acusando Edward de traição, de escolher a riqueza em vez do amor. O livro Razão foi o golpe final. Pagamentos da empresa rival Ster Industries para Thomas, datado de pouco antes do quase colapso da Hove Enterprises em 1978. Seu pai havia vazado dados financeiros confidenciais, planos de fusão, a lista de clientes de Patton, para Edward, seu império e, finalmente, sua vida. O mundo de Emma tremeu. Ela dirigiu até o hospital. As cartas queimavam em seu bolso. Thomas estava acordado. Seu rosto estava macilento, mas seus olhos límpidos. Diga-me a verdade. Ela disse com a voz trêmula. O que você fez com Edward Hove? Os olhos de Thomas se encheram de lágrimas. Com lágrimas. Eu amava Emma, ele sussurrou. Éramos jovens e imprudentes. Ele era casado e tinha um filho, James, mas prometeu que ficaríamos juntos se ele não deixasse a família. Eu estava com raiva. Sterling me ofereceu dinheiro para machucá-lo. Eu aceitei. Eu não fiz. Sabia que isso o destruiria. O rival havia lhe pago $50 mil, o suficiente para começar uma nova vida, mas o preço foi a ruína de Edward e a dívida vitalícia de Thomas. Emma estava devastada. Seu pai, o herói, havia traído o homem que amava e destruído a família de James. Ela não podia contar a James, mas à medida que o vínculo se aprofundava, eles jantavam juntos em uma pequena lanchonete. As conversas de Deli tarde da noite sobre seus sonhos. Os momentos em que a mão dele permanecia na dela. Seu toque elétrico. Ela estava apaixonada e a verdade a destruiria, mas mantê-la em segredo parecia uma traição a si mesmo. As suspeitas de James se aprofundaram. A pulseira. O nome de Elizabeth nos arquivos. Era demais para descartar. Ele contratou um investigador particular, uma discreta ex-agente do FBI chamada Clara Ruiz. O relatório de Clara.
Estava condenando Thomas Jacobs e Edward Yarhoff tinham sido amantes, seu caso escondido em um mundo que não o aceitaria. Thomas tinha trabalhado como assistente de Edward com acesso a dados confidenciais. Quando seu relacionamento acabou, Thomas vendeu os segredos de Yarhoff para Sterling Industries, desencadeou um colapso.